Olha só, falando agora de política, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ontem à noite, para o Supremo Tribunal Federal a denúncia contra o presidente Michel Temer de corrupção passiva. O procurador disse que Michel Temer solicitou um pagamento, uma propina de R$500 mil à JBS, que foi paga por intermédio do ex-assessor especial dele, Rodrigo Rocha Loures, que está preso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ainda que seja instaurado um novo inquérito contra o presidente e também contra Rodrigo Rocha Loures para apurar irregularidades no decreto dos portos. Janot pede ainda que Temer pague uma indenização por danos morais no valor de R$10 milhões e Rodrigo Loures uma indenização no valor de R$2 milhões. Só que para essa acusação ser aceita, analisada pelos ministros do Supremo, ela precisa antes ser remetida à Câmara dos Deputados. Os deputados vão decidir se aceitam ou não essa denúncia contra o presidente Michel Temer. Só então é que os ministros vão decidir se Temer se torna ou não réu no Supremo Tribunal Federal. Bom, a Olga já está comentando aqui. Dá-lhe Janot, dá-lhe Rodrigo Janot. Mais um capítulo, e como é que ficamos? Deixa eu só falar aqui com o telespectador aqui. Sérgio Francisco Lemos. Prati me representa em todos os seus comentários. Prisco é um esquerdopata e o Léo Coelho é um baba-ovo do Prisco. E tu, Sérgio, és o baba-ovo do Prati. Cada um com seu comentário aqui no SBT Meio-Dia. Vamos falar de política agora, meninos. Vamos lá. Só assim pra gente conseguir falar de política é sorrindo, né? É verdade. Tá complicado mesmo. Para desopilar um pouquinho, né? Porque realmente o ambiente está muito carregado, muito pesado. Efetivamente, ter um presidente da República acusado de corrupção passiva e já a caminho uma de obstrução da justiça e vem na sequência também organização criminosa. É sério, eu lamento ter que falar isso de Michel Temer, porque eu cansei de falar aqui que era um cidadão talhado para o momento que vivia o país, afeito ao diálogo, um belo interlocutor, tem capacidade de aglutinação, tanto é que as reformas constitucionais estavam a caminho, já totalmente paralisadas por conta da delação premiada do presidente da JBS, e ele agora emparedado, indiscutivelmente. Tem os votos para barrar hoje? Tem, mas tem que saber o que vem de delação a mais por aí, de colaboração premiada, e o Diane tipo Eduardo Cunha, tipo o próprio deputado da Mala, que segundo a pesadíssima denúncia de Rodrigo Janot, os recursos, os 500 mil que iriam ser transferidos semanalmente durante 20 anos, seria para o próprio presidente da República. O Cris estava falando do Temer, que tinha um bom diálogo, uma boa aparência. Eu vou perguntar para o Prati, o Temer tinha apenas uma boa casca e o conteúdo é muito ruim? Pois é, mas isso está sendo discutido agora. Num primeiro momento, todos nós temos que ter uma aparência razoavelmente agradável. Isso faz parte do produto humano. Agora, o que produz fidelização de consumo desse produto no mercado é a qualidade interna. Essa qualidade interna apareceu depois. E agora? Então, ficamos naquela balança. Conteúdo ele tem. Até porque ele tinha capacidade de interlocução, ele tinha capacidade de diálogo. Não, você está falando da moral. Não, veja bem, conteúdo, tem conteúdo. Agora, o que estava em questão é a conduta ética. Para mim, o Temer não cheira bem, assim como Brasília, no momento, não cheira bem. Tivemos aí, nos últimos tempos, primeiro senador cassado, preso. Luiz Estevão? Não, Delcídio Amaral, preso. Preso. Mas durante o mandato. Luiz Estevão. Aécio, como senador, sai afastado. Dilma, como presidente, afastada. O Temer... Nós temos mais um telão, Prisco, dá uma olhadinha. Olha quem está do teu lado aí, Prisco. Que é um pouquinho também da leitura do que o Léo está falando. Olha esses três dos aí. Escândalos de corrupção. O Temer denunciado presidente da República, por corrupção que é do PMDB, passiva. né? Ex-ministro Antônio Palocci, condenado no Lava Jato, 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Vai ficar alguns dias em casa, será mandado para cumprir o resto da pena. E o senador afastado, Aécio Neves, também denunciado por corrupção. Figura proeminente do PT. Mas está faltando alguém aí nesse telão. E uma figura proeminente do PSDB. Aécio Neves. Quem é que está faltando? Estamos falando dos 3 maiores partidos do país, né? Quem é que está faltando nesse telão aí? O Lula.
É evidente que é Mas- do Lula. mas Cedo a- ou tarde, mas a- tem que entrar nesta Mas lista. nesse momento é o que mais está se beneficiando no mas momento, a- né? Outra coisa, me provem que estas pesquisas que colocam o Lula na liderança, me provem que são honestas. Mas como é que vão provar? Não se prova a pesquisa. Você tem que acreditar nela como dogma de fé. Toma, jacaré. Duas observações que eu acho que é importante para os nossos telespectadores. Primeiro, a condenação de Palocci foi uma forma que Sérgio Moro encontrou para trazê-lo efetivamente para a delação. Vindo ou não vindo para a delação, também é uma sinalização à sua condenação que o próximo a ser condenado será Lula da Silva. Ele não escapa. No momento, a coisa está mais para Michel, para PMDB, para Aécio, PSDB, mas o PT não será esquecido e Lula será alcançado indiscutivelmente. Outro aspecto que é importante colocar é o seguinte: muitos deputados estão envolvidos na Lava Jato. Se eles aceitarem a denúncia contra Michel Temer, de alguma maneira, eles também estão se enfraquecendo no curto e médio prazos, porque poderá chegar também denúncias contra eles próprios. Então, na tentativa de sobrevivência de Michel Temer, o Palácio do Planalto já começa a fazer um trabalho de convencimento para os deputados. Olhem, fiquem atentos, vamos rejeitar isso aqui, porque se o Temer cair agora, os próximos a cair serão vocês. Então a situação está tão promíscua, tão contaminada, E o sobre ambiente o Lula, político tão apodrecido, sobre o Lula, que Prisco, hoje a salvação está do presidente da República, talvez na mão daqueles que também não querem ser derrubados no segundo momento. faz mais de um ano que todo mundo fala que o Lula vai ser preso e o povo quer ver. Nem sei se será preso, nem sei se será Bom, preso, eu vou- mas Paulo. que será condenado e que se tornará inelegível, Talvez isso aí, é provável. talvez aí que seja o problema do Brasil. Vai ser condenado, Léo, mas não vai ser preso. Olha Talvez só, aí. ontem nós Mas lançamos... muitos estão presos por aí, né? Idiane Isso, e Prisco. Léo? Ontem, ali no nosso bloco da política, ontem, aqui no SBT Meio Dia, nós lançamos a seguinte enquete na nossa rede social. A pergunta foi a seguinte: você acha que, diante de toda essa situação que o Brasil está vivendo, o presidente Michel Temer deve renunciar? Resultado, 70... Tá ali com você, Prisco. país sério, ele já teria só um pouquinho, saído. Léo, deixa eu falar. 70,7% dos participantes responderam que sim, que Michel Temer deve renunciar. Aí eu pergunto para vocês, nossos comentaristas. Num país sério ele já Já era teria esperado, saído. Léo? É, um país sério, qualquer comandante teria vergonha dos seus atos. Mas aqui no Brasil, eles negam, até que se vire uma grande verdade. O Datafolha apontou até um percentual superior, pouco mais de 80%. Um presidente com 7% de aceitação popular, enfraquecido como está, e um homem inteligente como é Michel Temer, eu acho que chegou o momento dele praticar um gesto, uma decisão unilateral de foro pessoal e renunciar à presidência. Isso facilitaria a retomada do crescimento econômico. Sabe por quê? Porque o novo presidente que assumiria, Prati, manteria toda essa equipe econômica que é de excelência, mas que está adormecida, está congelada, está paralisada pela crise política. Mas a renúncia não significa aceitar as acusações? Significaria vergonha. Mas as acusações são irrefutáveis. Vamos saber o que o mundo está falando É sobre muito sobre esse assunto? indício, é muita evidência, são provas cabais. Veja, eu discordo do Ministério Público e a Polícia Federal terem, junto com o empresário Joesley Batista, preparado a gravação contra um presidente da República sem autorização judicial. Isso é um escândalo, é uma vergonha. Mas uma vez feito isso, e uma vez demonstrado que efetivamente o presidente faltou com decoro, ele precisa entregar o cargo para o bem do país. Essa que é a verdade. Mas nada indica que ele renunciará. E a denúncia feita pelo Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer Também repercutiu repercutiu muito na imprensa internacional. Vamos dar uma olhada. Um dos primeiros sites a divulgar a notícia foi o da rede britânica BBC. Os correspondentes da emissora destacaram a impopularidade do presidente. A denúncia também ficou entre os 10 assuntos mais lidos do britânico The Guardian, que explicou como o processo deve tramitar no Congresso brasileiro. O espanhol El País disse que Temer é o primeiro presidente da história do Brasil a ser denunciado formalmente por corrupção durante o mandato. O americano The Washington Post publicou que a denúncia aprofundou a crise política no país.
A notícia também foi destaque nos sites do The New York Times, do francês Le Monde e do argentino Clarín. Bom, nós estamos ao vivo também pelo Facebook, acompanhem na TV, acompanhem pela internet aqui, deixe o seu comentário. O Éder Salgado colocou o seguinte: na Coreia do Sul, por menos a primeira-ministra já renunciou. Falta vergonha, né? Qualquer país que tenha vergonha na cara. Os japoneses, se fosse no Japão, além de renunciar, provavelmente até se mataria. Isso tem a ver também com o sistema de tradição deles governo. lá. Não estou dizendo que eles estão certos, mas é uma tradição deles. Nós estamos num sistema presidencialista em que, para derrubar um presidente, primeiro que não renuncia porque talvez entenda que tem condições de se preservar. Mas o sistema político brasileiro, o sistema presidencialista, ele é muito mais lento para trocar quando a renúncia não se apresenta como uma solução. Já no regime parlamentarista, Prati, não sei se é o caso do Brasil nesse momento, mas é algo que pode ser discutido, o gabinete cai imediatamente. Mas o parlamentarismo não exige um povo mais cidadão? Até pode ser, mas daí temos que preparar o povo brasileiro para essa mudança, entende? Agora, essa mudança, antes de chegar no parlamentarismo, precisa mudar o sistema político brasileiro que está apodrecido, caducou, essa que é a verdade. E o principal, a gente precisa investir cada vez mais em educação. Sem educação, a gente não chega a lugar nenhum. É com educação que proporciona uma conduta até cultural mais firme do seu povo, do respectivo povo, né?